Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia. A gente vai apresentar agora o nosso podcast, o segundo podcast do Pod Stories, com parceria com a agência Agrega. Como fala? Nossa Nossa, startup. isso. Eu sou a Júlia. Eu sou a Maria Fernanda. Eu sou a Camille. E a gente tem uma convidada especial aqui com a gente hoje. Ela é coordenadora da área de gestão de pessoas de uma cooperativa de saúde. Olá, meu nome é Lenice, boa noite. Vamos começar então. Vamos embora. Tá, vamos falar sobre o nosso tema primeiro, né? Que é comportamento do consumidor de serviços. O que leva, né, na cabecinha das pessoas na hora de adquirir um produto, sendo serviço. E o mais legal, Sim. permanecer com ele. Que a gente pode trocar, mas a gente prefere não. A gente prefere permanecer com aquele mesmo produto. E a gente tem alguns fatores, né, que influenciam a aquisição, né, o poder de compra. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre eles. Vocês querem começar pelo psicológico? Pode ser? Ela que escolhe. Pode ser, gente. Você que manda. Eu Pode que ser, mando, então. ó, Você se sentindo decide. lisonjeada Você aqui. decide. Como elas começaram falando, né, tem alguns fatores, né, que ajudam o consumidor a manter ou comprar algum tipo de bens e serviço, ou até mesmo um produto. Dentro do fator psicológico vai muito a questão da experiência, que a gente chama hoje, que está meio na moda aí, né, experiência do cliente. O que é a experiência do cliente? É o que você passa ao adquirir ou na hora que você está vivenciando aquela compra do seu produto, do seu serviço. Seja pelo tempo que você demora para ter retorno da empresa, seja pela forma que você é atendido, ou pela agilidade de resposta daquilo que você está pedindo. Então, dentro do fator psicológico, isso envolve muito porque, dependendo da forma que você vai trazer esse retorno para o cliente, ele vai decidir se ele compra, se ele permanece com o seu produto ou se ele parte para concorrente. Então, como eu trabalho, a Júlia falou, no operadora de plano de saúde, é muito importante não só a gente prezar pela qualidade, mas também pela experiência que ele está vivendo ali no primeiro atendimento, quando vai autorizar uma guia, ou quando está lá sendo atendido pelo próprio prestador, o médico, ou a secretária do médico. O tempo de espera, como que ele está sendo atendido dali, vai fazer uma diferença lá na frente, seja na fidelidade dele, ou ele escolher um outro plano de saúde. Esse fica dentro de um dos fatores psicológicos mais importantes. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Assim, eu tive algumas experiências, assim, ao longo da minha vida com planos de saúde. E não planos de saúde também, né? Saúde pública. Uhum. E, assim, eu vejo bastante o seguinte ocorrido. A pessoa se decepciona com o plano de saúde, mas permanece porque, por exemplo, às vezes ela é cooperada pela empresa, ou senão a família toda gosta, ela não. Como vocês lidam com esses casos? Por exemplo, chega uma emergência lá, o atendimento não foi legal, aconteceu 1001 coisas ruins. Como que vocês se reconciliam com esse cliente? Olha, o importante mesmo é treinar, como eu sou da área de gestão de pessoas, né? Treinar bastante os colaboradores no sentido do quê? Crises. Nós passamos por Acontece? uma Sim, pandemia, pandemia. vão surgir. Então, a gente tem que colocar na mente como a gente vai lidar com o cliente ali no momento de crise. Como você falou, como que a gente vai lidar? Através de pesquisas, eu consigo levantar a necessidade desse cliente. Por que ele está desgostoso? Qual foi o fator moderador desse desgosto dele? Então, através de uma pesquisa que a gente chama de pesquisa de satisfação, NPS, para levantar isso, quando eu tiver esse dado, não só tratar o dado como se fosse apenas um indicador, mas ir até a raiz, através dos nossos canais de atendimento, chegar até o cliente, entender o motivo dele, o que aconteceu naquele momento que ele foi mal atendido lá no hospital ou no próprio consultório e ver quais outros mecanismos a gente consegue para resolver, seja tecnológico, seja realmente conversar com o prestador que atendeu ele no momento, fazer um novo treinamento de atendimento humanizado, talvez. Se for tecnológico, qual que é as tecnologias que a gente consegue trazer para melhorar a agilidade desse processo? Ou um paciente que estava lá no hospital e não foi atendido pela equipe de enfermagem,
tenho que trazer algum treinamento para a equipe de enfermagem ou não? Ou só uma orientação, ou até mesmo chamar para uma reunião essa equipe para saber o que aconteceu naquele momento. Então, eu acho legal quando o cliente tem alguma reclamação, eles buscar mesmo o canal, ou seja, o saque, ou uma ouvidoria, para a gente conseguir entender, ou responder até mesmo a pesquisa quando a gente envia. Porque senão a gente não tem como mensurar essa insatisfação dele. E Sim. hoje lá na nossa, Nossa onde a gente trabalha, na nossa Nossa cooperativa, empresa. na nossa empresa, a gente preza muito por isso, né, Elê? Temos as meninas da ouvidoria que prezam em realmente ouvir que muitas empresas, tanto da área da saúde quanto não da não Quanto as demais, quanto, é isso, outras. quanto As as demais- outras, áreas. não tem uma ouvidoria, uma equipe que realmente quer ouvir, né? Então a Sim. gente busca sempre excelência nesse quesito. E outra, quando a gente procura a área da saúde, é porque a gente está fragilizado, a gente está com algum problema, seja lá qual problema. Então, um simples tudo bem, como você tá, já deixa a gente mais tranquilo. E tem os casos também que nem sendo educado, né, consegue acalmar a fera. Mas tudo é conversando, ter uma boa comunicação, né? Certeza. É isso aí. Sim. Procurem, gente. Procurem reclamar nos lugares certos. Gritar não vai adiantar. Viu, Fernanda? Não, jamais. Eu perguntei porque eu conheço a cooperativa de vocês, não, a gente não vai falar o nome, mas eu já vi, teve uma época que aconteceu algumas coisas familiares e tinha em todo lugar, no elevador, aquelas plaquinhas. Então, eu perguntei, mas eu já meio que sabia a resposta. Mas é bom o pessoal que tá vendo saber. Tá informado. É uma coisa importante que a maioria das pessoas não prestam atenção ou talvez nem saibam. Sim. Esse é um dos fatores, né? Eu acredito que não. A gente falou um pouco do plano de saúde, mas eu acho que todas as empresas são assim. Tudo que a gente consome hoje, a gente se baseia por experiências. Então, se a gente foi bem atendido, né? Às vezes, eu, pelo menos, particularmente falando, tudo que eu vou comprar, adquirir, enfim, eu prezo pela qualidade. É claro, tem coisas que é muito caro por ser de boa qualidade. Aí tem que tentar achar um meio termo para também não desfalcar o bolso. É E eu isso. ia te fazer outra pergunta. Na mesma linha de raciocínio, assim, mas eu queria te perguntar. Quando vocês fazem essas pesquisas para saber da insatisfação dos clientes, qual que é o maior índice, assim, de erro? O erro vem da pessoa que não soube ouvir, que não escutou as instruções? O erro foi do profissional que esqueceu de passar alguma informação? Ou, por exemplo, a gente é humano, então eu entendo que a gente tem maus dias, Isso né? que eu Que ia a gente colocar não agora. acorda bem e tá tudo bem. Mas assim, como é um hospital, a gente está lidando com outras pessoas com sentimentos não só do paciente, mas como da família do paciente, eu queria saber como que funciona. Eu entendo que aconteçam erros pessoais, assim. Por exemplo, eu não tô no bom dia, então eu não vou atender bem uma pessoa. E às vezes a pessoa não faz por querer. Mas, assim, qual é a ação que vocês tomam quando isso acontece? E quais são os maiores índices de erros? Isso que eu ia falar agora, né? O maior índice de erro é o humano. É uma. Não tem jeito. A máquina tá ali, mas quem opera a máquina é o humano. Humano. E o maior índice mesmo da insatisfação é quanto ou agilidade mesmo, né, da entrega de algum retorno, ou mesmo na falta do atendimento devido, né, no atendimento humanizado. Na área assistencial, que eu costumo chamar aqui em hospital, algum laboratório, a maior índice de reclamação é a questão do atendimento mesmo, que às vezes as pessoas não estão num bom dia e acaba dando um atendimento ali mais mecanizado. Agora, numa área nossa que é mais administrativa, o maior índice de satisfação mesmo é a questão de agilidade. É porque a gente tem os prazos e às vezes a gente depende de terceiros, né? A gente é um organismo, então tem que procurar respostas com outras pessoas, então acaba demorando um pouquinho mais. E como estamos, né, nesse momento que é tudo muito rápido, tudo uma tecnologia muito ágil, né, que a gente quer as coisas para ontem, então esse é um dos índices que a gente vem tentando vencer aí, mas com a ajuda da tecnologia, mas ainda é um gap a ser alcançado. O que eu costumo falar ainda mais para o pessoal que trabalha junto comigo? Inteligência emocional, gente, não é não é você ser uma pessoa inteligente, culta, com bastante conhecimento, não.
É você saber o que você está sentindo. Então, naquele Sim. dia eu não tô legal, beleza, eu vou identificar por que que eu não estou legal. Identifiquei, eu vou gerenciar o que que eu vou fazer com aquela emoção que eu tô sentindo. Eu tô sentindo uma raiva, eu tô sentindo um desconforto, então vou parar, vou refletir e por quê? A partir daquele momento que eu conseguir gerenciar aquilo que eu estou sentindo, que eu estou entendendo, eu não vou descontar no outro. Então é você ser inteligente Sim. emocionalmente. É você saber o que você está sentindo, saber o motivo e tentar controlar a sua ação depois daquilo. Porque você não vai conseguir deixar de sentir. É seu, é próprio, é inerente ao ser humano ter aquele tipo de sentimento, igual o filme Divertidamente, que eu gosto muito dele por conta disso. É seu aquele sentimento, faz parte da natureza humana. Então, você, enquanto ser humano, para você aprender a lidar, principalmente quem trabalha com público, gente, eu até brinco, quem trabalha diretamente com o público vai direto para o céu, porque Vai, eu sei com o quanto que é certeza vai. difícil. É muito difícil. É difícil. Porque cada um vai estar no momento e nem todos têm o mesmo conhecimento, a mesma evolução que a gente tem aqui. Então, começando por nós, esse gerenciamento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, eu acho que a gente derruba o outro, num bom sentido. Derruba do quê? O cliente vai chegar mal-humorado, insatisfeito com alguma coisa. Se a gente se manter num posicionamento humanizado e empático, acredito que ele vai entrando no nosso rapport, né, ele vai fazendo aquela estabilidade junto com a gente. Então a gente consegue um atendimento que seria difícil, que seria complicado, a gente consegue transformar ele numa forma mais branda e leve e consegue às vezes, não vou dizer todas as vezes, que como eu falei, a gente depende de Às vezes terceiros fica difícil. para dar um retorno. Mas pelo menos a gente deixa o cliente de uma forma leve para ele sair. Isso que eu chamo que eu prezo muito, que eu falo que na operadora que eu trabalho, que tem que falar do início até o fim, né? Da ponta, que é o atendimento, até a área que está lá responsável pelo retorno. De trazer essa experiência de cliente de uma forma mais leve, mais tranquila, e que ele saia pelo menos satisfeito em ouvir um não. Nossa, eu detesto ouvir não, hein? Nossa, como que eu odeio ouvir Não é não. fácil. Não é fácil. Você falou e realmente eu fico pensando trabalhar em um hospital. É, assim, a gente tem que saber as pessoas que a gente recolhe para o nosso time, porque lá eu acho que é o principal lugar para você ter empatia. Com certeza. Porque assim, todos nós já passamos por Sim. parentes, enfim, amigos que não estavam bem, estavam lá. A gente não estava bem. E a gente, infelizmente, a gente vai jogar na outra pessoa. Não que ela tenha culpa, ela não tem. Mas assim, é um erro humano. Que Mas não todo é um mundo erro, faz. é um momento que você tá vivendo ali Não, de desconforto, que Sim. É um querendo ou momento não, que você vai tá jogar. fragilizado, né? Então, Exatamente. A gente Não é tá por tão querer. machucado que a gente acaba querendo ferir as outras pessoas. Eu acho que é pra elas se sentir na mesma vibração que a gente. Isso não é certo, tá? Mas Não é acontece. certo, mas É, acontece. acontece Então, muito. tipo assim, eu acho que lá é um lugar pra se ter mais empatia. Porque você sempre tem que estar pensando assim, pô, essa pessoa que tá gritando comigo, tá? Mas o que ela tá passando? Então, assim, deve ser um momento de estabilidade emocional. Você tem que respirar e falar assim, tá, eu tô puta com esse filho da mãe, Mas eu vou respirar. mas eu não sei o que ele tá passando. Porque, assim, o hospital é muito triste, eu digo pela minha mãe. Sim. Minha mãe trabalha em um hospital. E, assim, ela conta, assim, cada história que eu não sei se eu teria esse emocional. Porque eu me sinto uma pessoa empática. Eu sofro pela dor dos outros, mas eu sofro em silêncio, então eu guardo. A O que gente não é tem bom. uma pessoa assim lá Sim. na nossa sala. Então, eu fico impressionada, eu sonho e eu não. Entende? Eu entendo. Eu acho que eu não teria. Na verdade, se eu visse uma pessoa gritando comigo, eu ia falar, tá, o que tá acontecendo? A pessoa ia sentar na minha frente e ia falar, eu ia ficar chorando junto com ela. Eu ia chorar. O Eu ia olho ficar, já então começa. tá bom. Então Começa. tá bom. Por isso que é bom. Pode gritar comigo, então. Aí Por onde que isso eu que é entro de bom. novo com a questão da inteligência Isso aí que é emocional. bom. Por isso que é bom a gente sempre trabalhar a inteligência Isso. emocional. Porque é ela que ou te leva pra cima ou te leva Te pra puxa baixo. pra baixo. Te puxa pra baixo. Exatamente. E voltando nos fatores sociais aí que você comentou em relação à empatia, não só na área da saúde, mas, por exemplo, uma das questões que vocês levantaram aqui na área da beleza. Se você vai até uma empresa para comprar uma maquiagem e você não é bem atendido, e você tá lá para Bom. poder se sentir mais Mais bonita, mais bela.
E se a atendente também não está num bom dia e não te dá umas dicas, não te dá uma motivação de você comprar aquilo, você também desiste. Verdade. Então, entra, né, não só na área da saúde, lógico, na área da saúde tem que ter muito mais empatia ainda por estar lidando com outro ser humano fragilizado ali, que está no momento de doença, mas voltando em outras áreas também, se você não tiver empatia, você perde seu cliente. Nesse caso, não se vende só o produto, né? Exato. Se vende o atendimento também. E realmente, minha mãe tem muito isso. Ela vai em um lugar, se ela se sentiu mal atendida, ela nunca mais volta. E ela fala abertamente pra todo mundo: eu nunca mais volto naquele lugar porque fulano de tal me tratou desse jeito e eu não gostei. E assim, eu moro em uma cidade pequena. Então, cidade pequena é assim. Aí Você vai lá numa loja, a corre fulano mais de tal é rápido a grosso. notícia. Não vou. Falha. Não vou mais. Ninguém vai. E é isso. Por Sim, isso que as é lojas de desse creminho jeito. fecham. Porque a cidade é muito pequena. A gente primeiro, antes da gente pensar na qualidade de um produto que a gente vai consumir, a gente preza pela qualidade do atendimento. Se a gente é mal atendido, não tem por que a gente voltar naquele lugar. Mas eu acho que isso em certeza. todo lugar. Minha família tem uma loja de roupa infantil e meu pai sempre, antes da loja infantil, era uma locadora. Então, meu pai, minha família tá no mercado aí há mais de 20 anos. Então, eu cresci com a seguinte frase: o cliente tem razão. Porque é você que gera experiências para o seu cliente. Então, a partir do momento que entra uma pessoa lá, é você que escolhe se ele vai voltar ou não. Pelo atendimento, pelos Sim. preços, né? Que hoje tudo é muito caro. Então, a gente tem que tentar sempre casar o custo com benefício. Acho que é assim que fala, Exato. Isso, custo-benefício. exato. Ser bom, mas ser barato, né? Então, E não ser barato, ter um preço justo. um preço justo, Isso. sim. Que É caiba igual você falou, do custo-benefício. A gente costuma chamar isso de valor agregado. Então, a pessoa, dependendo do valor que você colocar naquele produto, ela não vai se importar de pagar o preço, porque ele tem um valor. tem um valor. Sim. Exatamente. Eu trabalhei durante um tempo com um público. Eu fui recepcionista durante um tempo. E assim, o meu pensamento assim mais negativo na época, quando eu comecei, foi: gente, todo mundo fala que é horrível. Como que eu vou ficar aqui sem xingar ninguém? E aí, eu trabalhava com imóveis, assim, de valores médios, assim. Não era baixo, mas também não eram tão altos. E aí o pessoal chegava lá com alguma reclamação, eu ficava preocupada, porque, tipo assim, não era do meu setor. Tecnicamente o problema não era meu, mas eu ficava assim: como assim? Isso aconteceu com você? E aí eu ficava lá horas conversando com o cliente para entender o problema dele. Aí eu falava assim: olha, me dá 10 minutinhos. Eu entrava, conversava com a pessoa que ia resolver o problema dela, chegava e falava assim: ó, resolve. Pelo amor de Deus, que essa coitada tá ali chorando. Então, tipo assim, eu me importava. Entende? E às vezes eu fico pensando como as outras pessoas não podem não se importar. Porque atendimento ao público é muito isso. É tipo, chegar alguém. Gente, às vezes a pessoa nem quer comprar nada, às vezes ela só quer conversar com você. Sim. E algumas pessoas não têm paciência pra isso. E eu fico pensando: gente, cadê a humanidade nessa pessoa? Aí Cadê? Quer dizer assim, eu vou entrar num outro quesito, né, Ju? Ai, meu Deus. Na hora que ela fala, né, Ju? Não, a gente não pode esperar que todo mundo seja igual a gente. Ai, Não pode. Isso O que a é. gente entrega é nosso, o que o outro entrega é dele. Sim. É lógico, na hora de dar contratação, na hora que eu for fazer o processo seletivo, a gente avalia, assim, perfis, comportamentos que estão mais adequado, próximo Pro daquilo que a cargo. gente quer entregar. Sim. Então, por exemplo, uma loja de vendedor de calçada, eu não vou contratar uma pessoa introvertida para estar ali na linha de frente para vender Nem para o dá. cliente. Certamente. Porque ela não vai fazer aquele papel de chegar até o cliente para entender a necessidade dele. Então, assim, nesse processo, agora contratei errado, beleza. Posso tentar desenvolver? Pode. Mas aí eu vou ter um processo um pouquinho mais lento de desenvolver aquela pessoa, de estar naquele. Para Aqueles chegar. Demite. Não. Você não sabe Cadê a demitir? empatia também, Cadê a Júlia? empatia, Ju? Cadê a empatia? Não, É mas aí complicado. dependendo complicado. do esforço e da energia que você vai gastar para desenvolver uma pessoa que está na função errada, aí eu tenho que É bom concordar com a demitir Júlia. mesmo. E Já você vai fazer devia um só bem para a demitir. empresa e para a pessoa. Aí você vai Sim. contratar Eu pessoas tô achando que é realmente. pessoal. Pessoas que realmente queiram estar ali e tipo, vão Não, mas realmente. realmente, eu vejo muita empresa, assim, atualmente, que o funcionário não quer estar ali. O funcionário deixa bem nítido que não quer estar ali. E o patrão não quer mandar embora porque acha que isso é um gasto a mais. E, gente, não é. Você está investindo em uma pessoa que não quer estar ali.
Então a pessoa não vai te trazer lucro, não vai te trazer benefício. Pelo contrário, ela tá fundando a sua empresa. Na empresa que eu Gente, trabalho é assim, Se o gente, funcionário não assim, quer, é desse jeito. demite. Ah. Vai fazer acordo. Não, demite. A pessoa não quer acordo. Se a pessoa quisesse acordo, ela tinha pedido. Também. Isso aí. São vários fatores aí que influenciam a gente na hora de decidir de adquirir um produto ou um serviço. No caso, igual a gente citou, né, a beleza. Hoje tá em alta aí um monte de procedimentos estéticos. Inclusive, eu já tenho uma lista no meu pós-operatório. Hashtag me passa dica, tipo. Só o E DNA. só o Só. DNA. E aí, o que vai influenciar quando eu for atrás para começar os processos, enfim, de eu adquirir os produtos? Qual que é o primeiro fato, minha primeira atitude? Atendimento. É o O atendimento. E atendimento. também é ver se aquilo ali realmente é bom, né? Igual uma aplicação de ácido hialurônico, por exemplo. É sério, você tá mexendo com o teu rosto, você tá mexendo com a Daí tua você vai vida. avaliar o atendimento de vida. outras pessoas. Sim. Uma Exatamente. redução de pele, por exemplo, de quem emagrece muito. É a sua vida que tá ali. Então, você tem que avaliar. O profissional que você está Vênis, contratando. Tem que avaliar muito profissional, bem, tomar muito as cuidado. experiências que os outros clientes tiveram, os outros pacientes tiveram. E é pensar realmente se você tá preparado. Porque, geralmente, os melhores são os mais caros. Sim. Não tem Você jeito. sabe por quê? Que são os mais caros? Porque eles sabem o potencial deles. E eles agregaram valor ao produto que eles estão oferecendo. Sim. Então você não vai se importar de pagar aquilo porque ele Aquele já preço. garantiu não só a qualidade, mas o atendimento também. Então já tem um valor agregado daquilo que ele está te oferecendo. Sem contar que beleza, falar de beleza eleva a autoestima, que é uma beleza, né? Falar? Sim. Mas Ai. beleza, você vai entrar dentro do fator aí pessoal. Pessoal. Porque Pois nem é. sempre que você considera beleza é o que o outro considera beleza também. Exatamente. Muitas vezes, beleza, você tá em boa forma, saudável, com a sua saúde em dia. Não só corpo, não só a questão da maquiagem. É você ser saudável, né? Estar saudável de forma física e emocional. Sim. Sim. Você tá em equilíbrio mental. É E tá muito tudo bom. bem. Gente, agora eu e a Camille, a gente tá deixando o podcast. E agora a gente vai receber 2 outras colegas de trabalho. Daremos lugar a outras meninas para vocês poderem continuar apreciando o Aplaudam. podcast. Uhul! E aí, gatas? E aí? Olá, E aí, boa noite. Boa noite. boa noite. Você, Tiffany, como empresária, como que você... Já vou começar logo com uma pergunta, olha lá. Qual que é o seu pensamento diante dos atendimentos que você preza? Qual que é o atendimento que você preza no seu estabelecimento? Acho que além de atendimento é processo. Sem processo, nada vai. Nada Não vai. tem jeito. Pelo menos no meu ramo. Eu trabalho no ramo de automotivo. Então, é Hum, da recepção ao atendimento, ao caixa. Então, tem que estar tudo tudo andando organizado. certinho, né? Não tem jeito. Mas atendimento é muito importante, porque traz feedback, né? E aquela indicação. No meu ramo, por exemplo, não é todo ano ou todo mês que a pessoa tem que arrumar o carro. Mas sim aquela indicação que ele pode dar, entendeu? Sim, Exatamente. experiências, onde entra a questão da experiência que o cliente É teve. muito Exato. importante. Se ele foi bem atendido, se o valor Sim. agregado do produto foi entregue, Sim. com certeza ele vai. E qualidade, né? indicar. Porque Sim, não adianta ter atendimento e não ter a qualidade ali do produto e do serviço, né? sim. Você falou uma coisa bem legal da questão do processo, é que Uhum. realmente não funciona se Não não funciona. houver desenhado o processo. Tem que ter o início, meio e fim Uhum. de cada etapa ali, senão não adianta. O produto, na hora que for entregar, não vai sair com qualidade, não Não. vai sair conforme esperado. Sim. E o serviço também, né? Se não tiver o processo que a pessoa tem que seguir, seja para autorizar uma guia, seja para fazer algum outro tipo de procedimento, se ela não seguir devidamente o processo, vai haver uma falha ali no meio do caminho que vai gerar uma insatisfação no cliente. Eu acho que quando a gente fala de serviço, ali por trás tem um processo. Com certeza. Sim. E tudo é uma engrenagem. É. Se alguma parte dessa engrenagem, alguma pecinha dessa engrenagem falhar, seja por, sei lá, tá num péssimo dia ou outros assuntos,
tudo desanda. Desanda, porque o cliente ele não vai lembrar que ele foi bem atendido lá na recepção, porque deu errado ali na hora de fazer o serviço. Ele não Com vai lembrar da certeza. recepcionista gente boa, simpática. Ele quer que tudo dê certo até o final. Se eu sair com o carro lá não funcionando, esquece. Esquece, ele não vai lembrar da Não vai recepcionista. lembrar mesmo. E hoje as redes sociais, elas tanto te ajudam Uhum. quanto te prejudicam, né? É. Então, Te um cliente detona. que teve uma experiência ruim na área automotiva, na área de odontologia, ou até mesmo no plano de saúde, Uhum. hashtag odiei, não volto mais. Um comentário que queima, né? Um comentário que queima, É. e isso toma uma proporção gigantesca, né? Porque são fatores aí. Eu acho que a rede social ela é 880. Ou ela é muito boa pra você, ou muito ruim. Falando em redes sociais, a gente tem aí um assunto em pauta, crescendo muito, que é a inteligência artificial. Vocês andam acompanhando as notícias? Um pouco, sim, já Geral. estudei um pouquinho. Eu tava vendo que se continuar no ritmo que tá, Uhum. a inteligência artificial com certeza vai tirar um monte de emprego, principalmente na nossa área de publicidade. Não, disso eu não Sempre, tenho né? dúvida, na Mas é. verdade. Porque, olha, tem aí as assistentes virtuais aí que faz a Assistente arte. virtual. A gente fez um trabalho de uma matéria. Eu e a Fernanda, a gente deu sangue fazendo a nossa, acho que mais pessoas também, deu sangue fazendo a nossa arte, a nossa imagem ali, pra pessoa chegar e puxar numa inteligência artificial, detonou a nossa. E fazer em 2 minutos. Eu acho que Eu creio que sim. eu acho que sim. Em algumas áreas, sim. Por exemplo, quem mexe com texto aí, Eu acho chat que- GPT. Eu acho que não afeta mais as especialidades que precisam de pessoas realmente, né? Nesse caso não afetaria, Mas, não. A gente não tem. Tem que ter empatia, assim. Eu costumo falar que a inteligência artificial, se você souber usar, ela vai trabalhar ao seu favor. Porque a gente só vai perder a partir do momento que uma máquina ensina uma máquina. Enquanto humanos estiver ensinando uma máquina, ela vai trabalhar para você. Então, por exemplo, a gente está com alguns robozinhos na nossa operadora, né, na nossa empresa, e ela está ali para nos auxiliar, para facilitar o nosso dia a dia, né? Que, por exemplo, eu tenho hoje robozinho que me ajuda a avaliar contas, eu tenho um robozinho que me ajuda a avaliar procedimentos. Então, ele faz aquele depara que ao olho humano pode ser que tenha algum erro. No seu ramo automobilístico, acredito que os robozinhos hoje já estão trabalhando muito mais. Mas como a Fernanda falou, ele não é um ser empático, ele é um ser mecânico. Então, algumas profissões ainda vão exigir a presença do ser humano ali, porque por mais que a máquina tenha aquele trabalho todo que a gente fala analítico e estratégico e de dados, eu preciso de um ser humano para lidar com as exceções. Que isso ainda. principalmente na área da saúde. né? Exatamente, que isso a máquina ainda hoje não consegue Sim. trabalhar, né? Com a exceção daquele exame, por que que o diagnóstico vai ser dessa forma e não seguir aquele Sim. padrão, porque eu vou alimentando através de padrões. Mas chega uma hora que o ser humano ele não segue mais um padrão, ele já mudou a pandemia, né, que veio aí com Nossa, Covid, já teve várias variantes, então assim, a tecnologia não consegue seguir. Então eu vou precisar de um olhar mais clínico para poder fazer esse deparo aí. E igual você falou, ela vai te ajudar ou também te atrapalhar, a dependendo. substituição eu acho que é um pouco impossível, mas... É. Mas vai ter alguns Igual cargos, aquelas sim, consultas que são online. online, Que você exatamente. responde perguntas e ela te dá o diagnóstico. Olha isso. É um perigo. É uma coisa, assim, prática, porém não é a mesma coisa de você estar ali na sala com o doutor te examinando e te falando, né, cara a cara. Eu, pelo menos, não acho que ajudou muito, não. Porque tira a experiência, né? Porque, por exemplo, ela vai te dar um possível diagnóstico do que você está sentindo, mas nada Não é nada exato, né? substitui a avaliação clínica. Sim. Porque aí você, vamos supor, você teve lá o diagnóstico, mas às vezes pode ser que não era isso que você realmente tinha. Fora a insegurança, Entendeu? né? Aí você já não vai no médico, prolonga uma coisa que às vezes pode até ser séria, e por conta que, né, foi ali, confiou Mal naquilo. diagnosticado. Eu tenho um pezinho atrás. Eu acho que eu, na minha opinião, daqui uns 10, 15 anos, muitas profissões, muitas
áreas vão ser substituídas Já por estão robozinhos. Já sendo, estão né? sendo, Muitos. exatamente. Em alguns lugares, por exemplo, recepcionista pode ser É, um é a totem. primeira função aqui que já cortou, né, na verdade. Exato. É. A nossa também. E o que eu falo, as pessoas precisam aprender a se adaptar e a evoluir junto com essa mudança. Que É. Como alguns cargos deixarão de existir, o que, que eu posso fazer de diferente para não ficar tão aquém do mercado? É. Então, é procurar ver trazer a tecnologia, igual eu falei mais uma vez, trazer a tecnologia ao meu favor. O que, que eu posso evoluir junto com ela para não ficar tão aquém e ir para trás. É, o que ela vai agregar dentro do meu comércio, da minha empresa, Da sua né? empresa, É igual loja de roupa. Tem muita loja virtual, né? Mas não é a mesma coisa de você estar na loja, você experimentar. Às vezes chega um pedido, aí já não te serve, aí você tem que trocar. Ter um transtorno totalmente desnecessário, que aí já te Mandar pra faz... correio. Já Os te caixas fornecedora. mesmo já foram cortados, você viram em algumas Sim, tem alguns lojas mercados. do shopping. Você mesmo passa a sua compra, então. sim, Era uma coisa sim, que a gente nunca imaginou que ia acontecer, ainda mais se tratando assim de dinheiro, né? exato. Quem É que se- daqui a pouco a hoje em dia é moeda tudo física Pix, não né? É. Dinheiro físico já não existe já Já quase é, não pelo existe menos mais. Nos mercados que eu fui, que tem esse processo aí, a única forma de pagamento é cartão. Cartão Gente, ou hoje Pix. Não... o dinheiro em mão ele atrapalha, na verdade. É, Você não hoje quer em nem dia- receber. Deixa eu fazer uma pergunta, Tiffany. Sim. Como que você está lidando nesse ramo aí automobilístico em relação à inteligência artificial? Como é que tá lá? No momento a gente não tem nada assim, que ela entrou, nada disso. É tudo ali humanizado. Só que a mecânica em si, ela já é um pouco robotizada, né? A gente tem máquinas que trabalham a favor do serviço. Então, essa parte, assim, é prática do serviço mesmo, eu creio que com certeza não vai precisar do ser humano. Porque já existe máquinas que antes quem fazia ou quem arrumava era um ser humano, hoje não é mais. Eu Tudo tô falando, através da praticidade, rapidez, porque hoje o ser humano é isso. Ele Time quer is chegar lá, money. ele quer chegar lá, arrumar o carro dele no mesmo tempo que ele pega ali um pastel, mas não Sim. é. É o famoso time is money. O tempo é dinheiro e o que você puder nas empresas, no seu caso, automatizar com robozinho ou com máquina, é mais vantajoso. E a Tem que inteligência ver até que ponto artificial, vale a ela vem pena. para isso mesmo. Exatamente. Praticidade e rapidez. E, de certa forma, uma economia, né? Porque já não é um salário Sim. que você estaria pagando pra uma pessoa. Eu tô falando, gente, 10 anos, põe aí. Porque o Daqui 10 funcionário é anos a gente problema. conversa de novo. É que daí a gente gente conversa. desempregado. Só que aí, entrando no campo lá do funcionário, é problema de novo. Só que é o mal da tecnologia ou o mal, vamos assim dizer, da inteligência artificial se a gente não usar com sabedoria. Vamos deixar de ser seres pensantes. Você falou bonito. Vamos deixar. Eu posso falar do meu jeito? Por quê? Pode. Vamos tornar pessoas preguiçosas. Não que nós já não é, né? Porque Eu quis deixar falar de uma forma Eu mais acho que após essa bonita. pandemia, todo mundo ficou um pouco mais preguiçoso. Ficou. Exato. Gente, eu tô horrorizada de ver meu afilhado fazendo tarefa. Olha aí, o negócio um assunto mudando totalmente um pouco o foco. Escola, na pandemia, literalmente zoaram os alunos. Por quê? Não tinha aula, ou então era EAD, Um EAD virtual. que não tinha, né? As pessoas não estavam adaptadas de como ia dar aquela aula de forma virtual. Não tinha estrutura, né? Não tinha estrutura. Aí ficava aquele, mais ou menos, um bate-papo ali com os alunos, com os pais. Nas escolas públicas mesmo, quando começou a pandemia, eu ainda estudava. A aula era entregar uma atividade e a aula online era para todas as escolas do estado de São Paulo. Ou seja, ninguém assistia, né? É. Então, Aí entrou o chat GPT, como é que é? Chat GPT é uma inteligência artificial de textos. De texto que vai te ajudar e, Te por ajudar. exemplo, ele te Na área de ajuda. atendimento aí, Isso. verdade. Sim. Mas, porém, se você não souber usar, Te você deixa de... prejudica. Exatamente, prejudica. Você não vai conseguir transformar o seu pensamento numa tese, né? Vai ficar sempre dependente do outro É ali, igual- né? Mas tá tão inteligente, tá tão. É algo tão avançado Eu ver. que é só você colocar o que você tá pensando e ela já te dá um Ah, texto. com certeza. Aí te tira o seu eu, a sua essência dali de Sim. escrever o seu texto. Então você vai acaba deixar... que na hora te ajuda. Porém, lá na frente, quando você precisar, Exato. se você não tiver nenhum celularzinho ali do Fica seu um lado, ser humano já te sem prejudica de argumento, novo. sem Você fica... conhecimento. Exato. Sem argumento, exatamente. Sem argumento. Como que você vai entrar num debate?
E fica com o Nenhuma. português mais pobre, né, Mais gente? pobre. Vai falar, peraí, vou procurar aqui na minha inteligência o que Só eu um respondo pra você. É, não dá. Bem por aí. Brigas vão passar a ser. Brigas, discussões, debates vão passar a ser tudo pelo computador. Ah, se pelo continuar celular. assim, daqui a pouco nem conversa tem mais, né? Tudo pelo telefone. Que aí tá os 4 na mesa assim conversando. Coisa que já assustador isso, acontece né, hoje em na dia. verdade. Já Já. acontece. Aí vai aumentar um Dá outro medo. fator, voltando lá para o gerenciamento de emoções, né? Que está acontecendo muito, que é a depressão. É. Por conta desse afastamento do social, né? Que, querendo ou não, somos seres humanos, somos seres sociais. Então, quanto mais a gente se afasta, mais triste, mais solitária a gente se sente, por mais que tenha a solicitude, Uhum. né? Tem a questão do solitário também. Então, aumento da depressão, aumento da ansiedade. Ansiedade, né? Exato. Eu Como vai tenho, vem sei gerando. vindo bem. isso, né? Ainda cada vez mais. É. E voltando ao assunto dos serviços, eu acho que a pandemia trouxe, né, essa questão do preguiçoso, né? Porque a gente teve que Sim. ficar em Em casa casa, obrigatório, obrigatoriamente, acabou que virou um nossa hábito. rotina A ali, rotina, né? Eu acho que eu meio que exatamente. virei exceção porque toda a pandemia inteirinha, o setor que eu trabalhava não tinha como entrar em home office. Então, Qual setor você trabalha? eu trabalhava na parte administrativa de uma cooperativa de saúde. Não, E aí, não Ela tem era a jeito. parte principal ali da parte- entrada, Não o tem jeito, carro-chefe ali da bem dizer, a empresa. recepcionista. Isso. Eu trabalhei no hospital também, na área da recepção, no pico, assim, do Covid. Não tinha como parar também, então a gente ia, né? 2 máscaras no rosto. 2 máscaras no E começo, E foi 2 vamos, máscaras. né? Mas eu voltando daquele assunto que vocês falou do emocional, né? Quando a gente se envolve com os pacientes. Eu tinha uma colega de trabalho que a mãe dela estava internada com Covid nesse hospital que eu trabalhava. E aí, para manter o profissional e o pessoal separado, ela não via a mãe dela. Então acaba que a mãe dela faleceu, infelizmente, mas acabou que todo mundo se envolveu ali com aquela paciente que também era mãe de uma das nossas colegas de trabalho. E foi bem assim, bem pesado mesmo. Eu imagino. Todo mundo ficou bem deslacerado, assim, como se fosse alguém da nossa família mesmo. Mas é aquilo, né? Você vai sentir, não tem jeito. Sim. É o que você. A questão do gerenciamento das emoções, como vai ser a sua ação a partir daquele sentimento. Então, você se abraçar, você acolher, você ser empático ali com a pessoa, porque ela tá sofrendo, é um momento de perda, é um momento de luto. E você sentir junto com ela, acolher, é você ser inteligente emocionalmente. Sim. Então, acho que faz parte do ambiente, ainda mais do que vocês estavam vivendo ali, que a pandemia é algo que ainda não tinha sido vivido por nós, né? Então, foi super acolhedor da sua parte fazer isso, não tem jeito. E Sim. o que vai ser dali pra frente, né? É o que a gente vai ter que se adaptar de agora em diante, né? São várias adaptações que a gente vai ter que fazer, já estamos fazendo, né? Seja algo positivo para nós. Tenho certeza que a inteligência artificial aí vai vir muito Ainda tem mais muito a evoluir, novidades né? e isso vai ter mais evoluções aí. Sempre tem, né? Sempre tem. O negócio é a gente prezar pelos nossos serviços, a qualidade, né, dos nossos serviços, seja internamente, externamente, quanto internamente. E sempre gerenciar emoções e tentar levar Saber sempre. usar, né? Usar para Sim. que ajude a gente, não prejudique, né? Isso, usar a inteligência artificial ao seu A nosso favor, né? Tudo ao nosso usar favor. os Ser conhecimentos do comportamento do cliente, do É, consumidor aí sim. a nosso favor, o que a gente vai galgar aí o caminho com eles. É isso. Sem contar que tudo que você vai, uma aspas aí, tudo que você pesquisa, fala, parece que já aparece aqui no seu celular o que você vai querer comprar. Você, Gente, tipo, oi? é uma loucura. É uma inteligência artificial aí. É igual quando às vezes acontece de Ou você falta deixar de o celular privacidade, assim. né? Porque você perde É. totalmente. Aí começa do nada, assim, igual meu celular, assim, dá uns probleminha, né? Aí do nada ele abre o Google lá. Eu tô Então. conversando, às vezes, sobre algum assunto e ela tá escutando, né? Aí ela joga no Google o que eu falei e aí já sai um monte de coisa. Você fala, gente, olha isso aí. Vamos ver É que você falou da privacidade, é uma coisa que tá Isso me muito em alta irrita. também. Me irrita bastante. Nossa senhora. Acabou que a internet Eu tira gosto, muita mas privacidade também. esse momento. Tem que tomar muito cuidado se não tem Tem. nada seu ligado no celularzinho, porque se ele ouvir a tua voz aí Sim, jogar lá. Acredito que em todos os celulares, mas do nada você tá falando lá, desculpe, Não não entendi. entendi. É isso que eu tava falando. Às vezes, Eu e tô quando falando ele com capta, você. ele já joga no Google o que você falou. Aí você fala, gente, mas eu nem
Mas eu nem falei nada. Veja aqui o que eu encontrei. Tá no bolso, alguma coisa assim, rela sem você ver. Exato. Quando você vê, já foi. Aí onde que começa a questão da nossa privacidade? Que a gente primeiro tem que avaliar o que a gente quer deixar o outro ver, o que o celular nos acompanha, porque senão daqui pra frente vai ler até nosso pensamento. Ah, meu Deus, vamos ver o que a gente vai vivenciar. Vai nos ser assim, eu vou ter uma próximos. conversa com você, mas espera aí que eu vou deixar meu celular nele, ele não tá sala, tá? É. Vamos conversar. Vamos conversar Podemos. aqui e fazer um Vamos tete-a-tete aqui tirar o longe da celular. tecnologia, exato. Muito. Mas hoje já tá voltando um pouquinho mais disso, né? Não só pela questão da privacidade, né? Igual eu falei, com o aumento das doenças psicológicas, né? Eu acho que tem que voltar mais ainda, pelo menos, o diálogo, né? Não precisa ser Eu vi o na internet uma social. moça que ela colocou uma cestinha na porta da casa dela. Aí você só entra se você colocar o celular lá dentro. Bacana. É uma boa forma de manter o diálogo, né? Porque senão vai ficar cada um no seu. Ou a briga, né? Dependendo da pessoa que for dependendo da entrar. pessoa. Mas acho que quando o papo flui, as pessoas são agradáveis, tem todo esse Até cenário perde o envolvido, interesse, né? Você perde totalmente Sim, o interesse de com ficar no celular. E também vai muito de pessoas, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que prezo muito uma conversa do que internet, Instagram. Então, assim, se eu tiver em uma roda de amigos, eu acho que eu me preocupo mais em conversar com os meus amigos do que mexer no celular. Já tem pessoas que não, que preferem ficar no celular quietinho ali, né? E perde cada momento, cada perde os momentos, conversa, né? é. Que eu fico assim. Principalmente na eu tenho adolescência, né? pessoas Quando a assim gente é perto de mim, eu adolescente, fico a assim, gente Adolescente se fecha revoltado. assim, né? É fase da adolescência. É fase, Tem não uma tem amiga jeito. minha que fala, primeiro vive, depois posta. Sim. Ela até tatuou essa frase. Primeiro Esses vive, dias eu depois fui posta. num show com meu marido e falei assim, já que você vai filmar tudo, eu vou curtir, tá? Filmei tudo, depois você me manda. Porque eu gosto de curtir, eu não gosto dessas coisas de foto. Por mais que eu esteja nessa cursão desse curso, mas eu ainda prezo ali um momento. Não Sim, adianta. uma boa conversa, pessoas legais. Ultimamente eu pelo menos, ando trocando muito. Eu acho que eu mudei, né? Então, mudei pra melhor, acredito. Tenho que aprender muita coisa. Mas ultimamente eu ando prezando pessoas de qualidade, né? Do que quantidade, e sim qualidade. Eu acho que, voltando ao assunto da pandemia, trouxe isso pra gente também, né? As perdas, tudo, fez a gente se apegar mais no olho a olho, porque não podia tocar, não podia relar, nada, né? Exatamente. Então eu acho que a pandemia trouxe isso também pra gente, querer mais o diálogo do que o telefone. Porque acaba que na pandemia você só tinha o telefone mesmo, né? Só tinha o seu contato era mais mecanizado, né? Sim. Era mais com a bom que máquina, acabou, né? Nossa. exato. E assim, eu acho que daqui pra frente volto no tema de usar a nosso favor a tecnologia, mas não tirando o fator humano Manter daí, os né? princípios, E manter né? os princípios, o fator humano, porque se a máquina funciona hoje foi porque a gente criou ela um dia, ela Sim. tá aí pra Não dá facilitar. a ela um poder maior do que a gente, né? Exatamente. substituir, Não né? substituir o ser humano ali no final. Sim. Porque no convívio, no dia a dia, né, Júlia, né, essa questão da comunicação, de escolha de quem você tá no seu dia a dia de trabalho ou de ambiente social, é o que vai trazer para você uma boa qualidade de vida aí, seja emocional ou até mesmo física. Sim. Nosso emocional tá em prova todo dia, toda hora, todo momento. Não sei quando, mas sei que é breve. Meu réu primário vai ser utilizado. Ou seja, assim, Júlia, não vale mais a pena gastar o Para réu com isso. primário. É o gerenciamento das emoções aí. Não Hoje tem em dia, eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo. Não tem Precisa. jeito. O psicólogo precisa de um psicólogo, a gente precisa de um. Todo mundo precisa, porque olha, A é nossa difícil válvula de viver hoje em escape. dia, viu? Difícil. Você vê cada coisa que você fica. Como, meu Deus? Ao mesmo tempo que a pandemia trouxe pessoas mais empáticas, trouxe também pessoas mais ansiosas Nossa, é. e pessoas mais. Como que eu vou dizer? Antipáticas. Não só antipáticas, mas eu falo assim, com pressa. Não, com pressa. Então, Impaciente. Impaciente, exatamente. Costumou tanto comprar só pela internet que quando vai Tudo, lidar né? com o meio físico ali na compra, né, o Tiffany, que você que tá ali no dia a dia, quer tudo como se fosse assim, 5 minutos, vou ali comprar um pastel, meu carro tá pronto. E não é, tem um processo, né? É, e é a questão da empatia também, porque todo mundo Exato. trabalha. Então você sabe que seu serviço não sai de hoje pra amanhã. Então não adianta você querer ir no lugar e querer que saia de hoje pra amanhã também. Exatamente. Se o seu não sai, por que o do outro O do tem outro que sair, tem que né? sair. É. E trouxe pessoas assim Tem que que se não estão colocar no lugar da pensando no pessoa. outro, né? Não. Ficaram pensando Eu acho que mais quando eu em trabalhei si. no hospital, eu aprendi muito isso. Porque eu entendo, né? A pessoa tá doente, tá com dor, alguma coisa assim.
Então quer que seja rápido. Mas às vezes não tá na nossa mão ali, no nosso controle. Então a gente tem que respirar, contar até 10. Hoje eu não trabalho mais nessa área, porém quando vou no hospital eu tenho 10 vezes mais paciência por já ter trabalhado nessa área e ter entendido como que funciona. Exato, porque você passou pelo Só processo, passando, Sim, né? é. Só Só passou. passando, né? E eu acho que perdeu um pouquinho disso com a pandemia. Mas trouxe também os pontos positivos, exemplo da Sim. empatia, do olho no olho. Olho no olho. Bom, eu acho que é isso. A gente precisa gerenciar bem nossas emoções, Sim. dar experiências boas para os nossos clientes, seja em qualquer ramo. E ter em mente que se a gente não utilizar as inteligências artificiais ao nosso favor, elas vão se voltar Contra nós, é isso. É tipo, já assistiu Exterminador do Futuro? Não lembro, eu Não assisti, era eu assisti, sua mas eu não. época. Não, eu assisti, mas eu não lembro Tipo direito. isso, a gente não dominar as máquinas nos dominam. É isso. Simplesmente é isso. É que, na verdade, hoje, se a gente não evolui e não vai conforme ali o trem, você fica pra trás. É. Dentro do Verdade. mercado é Dentro assim. do mercado de Verdade, a gente tem trabalho, que evoluir junto com Com o o mercado. mercado, porque senão. Que é mais do que a Maria Cheira, a loja dos meus pais, quase. Meu pai era totalmente resistente à rede social. Olha, deu o que fazer para ele autorizar a criar um Instagram, um Facebook, um WhatsApp, gente, WhatsApp. Como Meu pai que- também não tinha essas redes sociais. Não, Mas meu o pai pessoal tinha. dele mesmo, ele não tinha. Ele só falava com as pessoas por ligação. Eu falava, gente, mas Sim. as pessoas não vão te atender assim. Calma, baixa um WhatsApp. Foi um sufoco. Hoje ele tem um WhatsApp, mas Facebook, Instagram, nem ferrando. Ele não gosta. E saber o que posta, pegando um gancho aí, saber o que posta, porque quando você faz uma boa. Vende bem o produto, Uma a boa pessoa, uma divulgação. boa divulgação, a pessoa traz para aquilo como uma experiência e fala: não, eu vou comprar ali porque eu sei que as postagens são bonitas, por exemplo. A roupa deve Sim. ser de qualidade, o serviço deve ser de qualidade. Acaba que a gente avalia pelo que a gente vê, né? Porque pode Isso. até ser uma loja linda, boa, mas se você olha no Instagram, tá umas fotos nada a ver, feia, dá. tudo torta, borrada, você vai falar, ixi, essa loja não é boa. Mas se você for lá pessoalmente, às vezes é uma loja linda, mas é o que você tem ali, a primeira impressão, É a né? primeira impressão, é a o primeira design ali impressão que fica. É a que fica. da forma que você Felizmente. posta, né, Ju? Nossa, me dá um desespero quando o negócio não vai. Mas enfim. Bom, eu acho que era isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, meninos? Acho que elas podem vir aqui pra gente finalizar. Né? Ai, meu Deus, lá vem. O meu pai ama TikTok. Ele é a exceção. A minha mãe também, ela é super atualizada, é TikToker, blogueirinha do Instagram. Ai, que Ih, chique. bem, Gente, minha gente. mãe não sabe nem o que é TikTok. E já julgou um dia, tenho certeza, né? Já julgou. Já julgou. É, mas é assim mesmo. A gente julga pra depois viver aquilo que a gente É. julgou. Sim, tá certo. A gente paga nossa a língua, Paga né? a língua, Não tem jeito. exatamente. Ele, muito obrigada pelo convite. Não me Obrigada. demite amanhã. Eu que agradeço. Se vocês não me verem amanhã. Ela vai estar aqui firme e forte. Eu tô chorando. Muito obrigada pelo convite. Espero que você tenha gostado. Espero que a gente tenha desenvolvido um papel legal. E o Marcel, é 10, viu? 10. É isso. Obrigada a Obrigada. vocês. Foi mais Eu um agradeço. Pod Stories. Pod Stories. Siga a gente no Instagram. Obrigada, Tchau, gente. tchau.